A diferença entre um comerciante e um empresário é que o comerciante, ele tenta fazer tudo da melhor maneira possível e ele faz com aquilo que ele conhece, sem perceber que falta conhecimento e estrutura para que ele chegue em determinados resultados. Então ele tem boa vontade, e ele no comércio dele, ele é tudo. Ele é o carregador, ele é o caixa, ele é o vendedor, ele é a parte contábil, ele é tudo, ele faz um pouquinho de tudo. Quando ele precisa de pessoas para ajudar ele, o que ele faz? Ele pega as pessoas que ele conhece, que ele confia e que não necessariamente são as pessoas preparadas para chegar onde onde ele quer, né? Então pega ali a pessoa que está do lado, porque é a pessoa que está mais fácil, porque é a pessoa que está à mão, porque é a pessoa que pediu, e aí ele quer, né? Muitas vezes ele tem a necessidade de fazer o papel de bonzinho, que essa é uma outra questão que eu vou explicar para vocês. E aí o que acontece? Ele não necessariamente consegue o resultado que ele deseja, porque ele não percebeu, e se esse é o seu caso, perceba isso, a pessoa não percebeu que ele ainda não sabe como. E um empresário, gente, ele sabe como. Ele tem estrutura, ele tem método, ele tem pessoas à volta dele que sabem o que fazer. Ele tem como medir. Quando um empresário ele tem um problema, se ele não souber como resolver o problema, olha que interessante, ele tem um telefone de quem sabe. Agora, uma pessoa que não tem essa consciência, quando a pessoa tem um problema, ela tem realmente uma coisa gigante na frente dela. A diferença entre uma pessoa emocionalmente bem resolvida e a pessoa que não está emocionalmente resolvida é essa. Uma pessoa emocionalmente bem resolvida, quando tem um problema, ela na verdade tem só um pequeno obstáculo, porque ela olha para aquilo e de repente ela vai fazer uma grande transformação. E uma pessoa que não tem essa consciência, ela vai olhar para aquilo e aquilo é grande demais para ela. Então, gente, eu ao longo desses anos, eu sou Cristina Long, para quem não me conhece, olha lá no meu site cristinalong.com.br. Eu me especializei em transformações. Eu faço essas transformações de dentro para fora. Geralmente a pessoa chega lá no consultório e com certeza ela sai com uma questão resolvida, porque eu tenho método, eu tenho esse olhar, eu tenho essa estrutura. Eu também tenho uma ajuda muito forte dos meus mentores espirituais, eu tenho assim uma clareza daquilo que está acontecendo, não só por causa dessa ajuda deles, mas por causa que eu estudei, eu fui buscar essas informações. Então eu me especializei em inteligência emocional, tenho vários livros escritos, né? Me especializei em hipnose e programação neurolinguística. Foram os métodos que eu achei ao longo dos anos, estou há 22 anos trabalhando com isso, que são os métodos que fazem eu criar um resultado interno. O que é criar um resultado interno? Vamos entender. Aquilo que você sente é aquilo que molda a sua vida, não necessariamente aquilo que você pensa e o que você quer. Então é muito comum, por exemplo, uma pessoa ela saber comportamentalmente que ela tem, né, que fazer determinada coisa, que ela deveria fazer determinada coisa. Vou dar um exemplo, a pessoa quer emagrecer, ela sabe que ela tem que comer pouco e que ela tem que ir à academia, certo? Esse é um exemplo. E aí o que acontece com essa pessoa? Ela, por mais que ela saiba disso, ela se esforça muito e ali por 1, 2, 3 dias, às vezes até uma semana, ela consegue. Depois o que acontece? Ela volta para aquele hábito antigo porque ela não tem a força interna e as ideias que ela tem a respeito do como conseguir muitas vezes também estão equivocadas e outras vezes ela não entende como ela precisa fazer para se colocar em primeiro lugar, emocionalmente falando. E é nisso que eu trabalho, né? Então a gente vai lá na sua criança interior, a gente cuida daquilo que você não teve, emocionalmente falando, cria essa estrutura e a partir dessa nova criação de estrutura emocional dentro de você, você passa a se tornar uma pessoa que tem força e estrutura para fazer aquilo que vocês desejam. Então, se você faz dessa forma, você consegue. Então, as pessoas chegam lá no meu consultório com um problema e eu apresento para elas uma solução e elas frequentemente me falam assim: poxa, mas eu nunca parei para pensar dessa forma. Eu não tinha parado para entender por este ângulo. E aí,
além de ter ali um vislumbre de uma solução, eu sou inclusive especialista, desculpa, em conflitos, em soluções com pessoas, né? Seu chefe, se você tem um problema com seu chefe, gente, em uma sessão eu vou resolver esse problema, porque eu vou te ensinar o que você tem que fazer para que ele fique um doce com você. As pessoas voltam e falam, Cris, eu não acredito, aquilo que você me ensinou fez total diferença. Eu ensino as pessoas a serem promovidas, por quê? Porque elas não entenderam como fazer acontecer aquilo em termos de comunicação com os outros subordinados, os outros colegas de trabalho, as pessoas que estão acima. Então, é muito interessante esse processo. Então, essa estrutura, ela precisa ser criada de dentro para fora. Então, eu te convido a fazer essa grande mudança na sua vida, você ir para a sua missão de vida, você ser você, você se tornar uma pessoa feliz, você se tornar uma pessoa que também consegue. Então, gente, anote aí o meu telefone, eu sou Cristina Long, tem lá meu site, que é um portal que tem tudo que eu faço, que é cristinalong.com.br. Lembrando que o Long se escreve LonghI. Então, o nosso WhatsApp, fala lá com a minha secretária, ela vai te explicar como funciona o processo. Numa única consulta é possível você fazer uma grande mudança na sua vida. Então, o nosso WhatsApp é 0 operadora 11 944 13 10 10. Facinho de decorar, hein, gente? 944 13 10 10. Fala lá com a Milena, ela vai te explicar como que funciona esse processo. Você pode ir numa consulta e resolver um problema, ou você pode olhar para a sua vida como um todo, aí a gente faz isso entre uma consulta e 10 consultas, depende muito de cada caso. Agora, eu não vou te obrigar a nada, tá? Mas com certeza, se você for lá até mim, você vai resolver pelo menos uma questão da sua vida. Eu me especializei nisso, adoro resolver problemas, adoro pessoas travadas. Então é muito comum pessoas que chegam lá e não sabem fazer o que elas precisam fazer, pessoas com medos, pessoas com ansiedades, pessoas com problemas onde tem um problema com o chefe, tem um problema com o marido, a mulher. Eu sou especialista, inclusive, em casais, escrevi um livro sobre isso. O meu livro que eu escrevi em coautoria com uma amiga minha, que chama-se Kátia Oliveira, chama-se Divórcio Bem-Sucedido. E é um manual de como se estruturar emocionalmente e ganhar força em vez de perder força. Porque olha que interessante, né? As pessoas, quando elas se divorciam, elas têm uma ideia na cabeça delas de que aquilo é um problema na vida delas. Quando você começa a enxergar por outro ângulo, quando você desata tudo que está atado ao outro com carinho, de uma forma específica, né, e com um olhar específico, se empoderando, você também chega numa ideia de que você não precisa estar vinculada ao outro em termos de poder, ou seja, a pessoa ela aprende como resolver essa situação de uma forma muito estruturada. E as pessoas que leram esse livro, gente, Divórcio Bem-Sucedido, são pessoas que, inclusive esse mês, se eu não me engano, tava pelo menos aí a semana passada sendo sorteado aqui na rádio. Então, olha lá no site. Talvez ainda tenha o sorteio, não sei, agora eu não tenho esse acesso. Mas são pessoas que conseguem. Então, eu te convido a conseguir resultados na sua vida. Então, eu vou te contar uma coisa para você entender profundamente por que você não consegue. Você não consegue porque você não teve o aprendizado ainda. Você não é uma pessoa inferior, você não é uma pessoa que tem defeitos, você não é uma pessoa que é pior que as outras ou que tem menos que as outras. Você simplesmente é uma pessoa que ainda não entendeu como. E por que você não entendeu como? Você já parou para pensar nisso, nesse processo? Olha que interessante, gente. A pessoa, ela não entendeu como porque ela não teve dentro de casa pessoas que também sabiam como. Então, se você não teve uma mãe e um pai estruturado, por exemplo, financeiramente, você também não tem essa estrutura, a não ser que você tenha ido buscar, tenha ido aprender, tenha tido um professor lá na sua vida, né, em algum momento. Mas se você teve só desestrutura, né, então, por exemplo, emocionalmente falando, se você tinha um pai bagunçado, uma mãe bagunçada, um pai ou uma mãe ou alguém ali que estava à sua volta quando você era criança, que não sabia como
algo, por exemplo, não sabia se organizar, não sabia fazer, não sabia conversar com as pessoas, não sabia se relacionar com o próprio parceiro dentro de casa, parceira. Então, o que que você aprendeu? Você não aprendeu. Então, provavelmente, você repete esses comportamentos. Então, quando as pessoas chegam lá no consultório, o que que eu faço? Eu faço uma realização acontecer. Eu estruturo a pessoa, né? Porque eu vou colocar ali os pontos diretamente, eu não tenho medo nenhum de falar o que eu tô vendo, estou vendo na minha frente, né? Então, eu vou dar um exemplo. Eu vi um moço outro dia que foi lá no consultório e eu falei assim para ele, na hora, né, depois que eu fiz ali o diagnóstico no final com ele, eu falei: olha, eu estou vendo um moço que tem medo de falar, que não olha no rosto, que tem uma postura que tá desorganizada, né, tá feia, tá corcunda, que se veste mal, que não sabe e que tem uma vontade imensa de ter uma vida, de ter uma namorada, de ter coisas interessantes na vida e não consegue. E aí eu falei para ele: eu vou te ajudar. Posso? E a gente está na terceira sessão, esse moço já se transformou. Nós criamos um novo cenário para a vida dele. E eu estou ensinando ele praticamente, né, o tempo todo, né? E depois eu até converso com ele bastante no WhatsApp. E esse não é o meu primeiro caso parecido. Eu estou ensinando para ele como ele se comporta, como ele fala com as pessoas, como ele deve falar, como ele tem que vestir. Ele não aprendeu, gente. Ele teve um pai e uma mãe que mal falavam em casa. Ele não teve essa estrutura, ele se encolheu porque ele acreditou um dia que ele não tinha esse poder, que ele era inferior, que ele era ruim, que as pessoas não gostavam dele. E aí, ele era uma pessoa encrenqueira, ele era uma pessoa que as pessoas olhavam para ele e às vezes estavam só observando e ele partia para cima. Pediu demissão em vários empregos porque ele não aguentava as outras pessoas, ele não entendia como funcionava. Então eu disse para ele o que eu estava vendo, criei um processo para ele, e esse processo inclui duas chaves principais: inteligência emocional, onde eu ensino para ele ali passo a passo o que ele tem que fazer, o que ele tem que fazer ou não, como ele se comporta, o que ele tem que falar, o que ele não tem. E nós estamos trabalhando internamente porque ele passou a acreditar que ele não merece. Por quê? Porque anos, né, na vida dele ele tá assim. E aí eu tô estruturando ele emocionalmente, ele tá ganhando poder, tanto que na segunda sessão, depois, né, que nós começamos, ele já se sentiu mais importante com ele mesmo, porque ele não se sentia uma pessoa importante. Então, com a hipnose, com a programação neurolinguística, com a constelação, eu coloco as coisas no lugar, eu crio o que não existe. Isso é muito bonito, gente, esse florescer de uma pessoa. Então, eu convido você a vir fazer isto comigo. Eu sou Cristina Long, sou especialista em programação neurolinguística, hipnose e inteligência emocional. Tenho vários livros escritos por aí, procura lá no meu site, você vai ver os depoimentos, você vai ver do que eu estou falando. E essa missão minha tem muito a ver com a sua missão de vida. O meu papel é ajudar você na sua missão. E a sua missão, gente, é uma missão que você só vai cumprir se você tiver poder. Não adianta. O que é poder? É conhecimento, é dinheiro e é estrutura emocional. Porque se você não tiver esse poder, esse conhecimento, essa estrutura emocional e dinheiro para fazer o que você deseja, você está limitado. Então, por exemplo, talvez você seja uma pessoa que esteja aí me ouvindo e não se percebeu na sua limitação ainda. Então, o que é uma limitação? É quando a pessoa ela não tem opção, é como se ela se encontrasse dentro de uma caverna e ela, por mais que ela soubesse que ela tem que sair, que ela tenha, né, por mais que ela perceba a vontade que ela tem de sair, ela tem que fazer coisas ali dentro e ela não consegue. Então, quem não se encontra assim, né, quem não se encontrou assim um dia, então convido você a fazer essa estrutura acontecer. Gente, essa estrutura, ela precisa acontecer de dentro para fora. Pessoas que conseguem, que mandam bem na vida, e a definição dessas pessoas são as pessoas justamente que têm resultados, né? Eu sou muito de trabalhar com as coerências. Essa coisa de você prometer algo e não ter, não funciona comigo. Essa coisa de você olhar, falar uma coisa e eu ver outra também não funciona. Eu preciso ver o que é real ali, né? Então, quando a gente trabalha, a gente vai mudar
tudo em você. Então, vai precisar mudar o seu comportamento, porque não dá para fazer uma grande mudança se você hoje é uma pessoa que se encontra empregada, presa a um emprego, querendo mais, mas não querendo dessa forma, mas sonhando, sem saber esse caminho. Eu sei esse caminho, eu vou mostrar ele para você. Então, entenda que é possível fazer sim uma grande mudança. Então, anotem aí, gente. 0 operadora 11 944 13 10 10. 944 13 10 10. Esse é o nosso WhatsApp, a minha secretária vai te atender, vai te explicar como que você faz para fazer esse processo. O meu espaço fica no Brooklyn, próximo ao aeroporto de Congonhas, mas eu atendo muita gente mesmo via chamada de vídeo. Então, hoje em dia a internet tá muito assim, né, gente? Chamada de vídeo. Então, eu atendo muita gente também de fora de São Paulo. Tem os cursos que eu ministro fora de São Paulo. Faço viagens terapêuticas. A minha próxima viagem terapêutica será para o Egito. Então, se você quiser vir ao Egito comigo e se estruturar totalmente, nós vamos fazer essa estrutura. As pessoas voltam do Egito com uma grande solução, com uma coisa pelo menos resolvida na vida delas. Então, gente, anotem aí, 0 operadora 11 944 13 10 10. 944 13 10 10 10. Lá no meu site, que é um portal, tem muitos artigos, cristinalong.com.br. Lá, olha, dá uma olhadinha na parte de depoimentos, você vai ver as pessoas que escreveram lá, tem muitos depoimentos, muitos mesmo. Eu tô há muitos anos trabalhando como terapeuta, e lá as pessoas falam o que aconteceu com elas, transformações, o que elas eram antes e o que aconteceu, né? Então, é possível sim fazer, desde que você saiba como. Além de saber como, você tem que criar emocionalmente toda a sua estrutura, fazer esse alinhamento emocional, para que você não meta mais os pés pelas mãos na sua vida, para que você saiba exatamente o que ainda falta construir em você, na sua parte emocional, na sua parte comportamental, na sua estrutura de vida, para que você chegue no resultado que você quer. Isso, gente, é ação, tá? É ação aliada à parte emocional que tem a ver com esse poder interior. E é nisso que eu trabalho. Como eu disse para vocês antes, eu tenho inclusive a ajuda dos meus mentores, mas o que realmente faz a mudança é você chegar no ponto emocionalmente onde você acredita em você, onde você entende quem você é. Gente, entender quem você é, entender também o que falta em você. E aí eu vou te mostrar exatamente o que falta e nós vamos criar esse caminho para você. É algo gostoso de fazer, porque se conhecer, você vai passar a se conhecer, você vai passar a ter poder com você mesmo. E isso é maravilhoso. Então, gente, faça essa mudança acontecer de dentro para fora. Eu sou Cristina Long, eu sou especialista nisso e vou te ajudar. Eu amo ajudar as pessoas, eu adoro ver as pessoas que chegam lá no consultório algumas semanas depois e elas estão mudadas, elas tomaram atitudes, né, na vida delas, elas fizeram diferente, elas até se vestem diferentes, elas se estruturam diferentes, elas emagrecem naturalmente. Por quê? Porque a pessoa passa a ser ela passa a ter prazer por ser ela passa a entender qual o caminho dela. Isso eu vou te mostrar e nós vamos criar as soluções emocionais, ou seja, se você não consegue é porque você acredita que não consegue, ou porque você acabou interpretando um dia que você não pode. Mas você pode, desde que você saiba como. E eu não estou falando desse poder, que é um poder falso, onde as pessoas muitas vezes saem motivadas de um lugar, mas não têm a estrutura emocional para fazer aquilo acontecer. Então, motivação, gente, é totalmente diferente com desenvolvimento. E eu sou especialista em desenvolvimento emocional, tá? O desenvolvimento emocional vai trazer grandes soluções para a sua vida. E traz mesmo, porque você muda seu comportamento, você muda o que você sente, você muda como você interpreta, você resolve coisas que aconteceram emocionalmente na sua vida, culpas, ansiedade, sentimentos que ainda pegam no dia a dia com você. E você vai ter essa estrutura para caminhar de um modo totalmente diferente na sua vida. Então, gente, anotem aí nosso WhatsApp, 0 operadora 11
944 13 10 10. 944 13 10 10. Eu sou Cristina Long e o meu portal é cristinalong.com.br. Lembrando, gente, que o Long se escreve L-O-N-G-H-I. Se você estiver dirigindo, não puder anotar agora, põe lá depois Cristina Long Rádio Mundial. Aí com certeza você vai achar meu site, que é meu portal, vai me achar no Instagram, vai me achar no Facebook, vai me achar no YouTube. Esse programa tá indo depois pro YouTube. Tô aqui também ao vivo na rádio, tá lá no site da rádio também, no Facebook. Com certeza você vai me achar e com certeza você vai fazer essa realização acontecer. Eu garanto para você que pelo menos cada vez que você for lá, você vai resolver um grande problema da sua vida. Porque eu vou te dar essa estrutura, além de trabalhar você de dentro para fora emocionalmente. Gente, é possível sim fazer uma grande mudança acontecer. Lá no meu site tem os livros que eu escrevi, A Melhor Versão de Você, A Lei da Atração para Crianças, Anjos e Mentores e Divórcio Bem-Sucedido. Tem as minhas viagens terapêuticas pelo mundo. A próxima será Egito em novembro, a princípio de novembro. Tem tudo que eu faço lá, gente, me procura. Eu faço lives ao vivo, praticamente 2, 3 vezes por semana, segundas-feiras, com certeza, lá no meu perfil pessoal, mas eu tenho outras também que eu faço durante a semana, quando eu tenho tempo, e eu boto tudo lá no YouTube, então com certeza você vai me achar, cristinalong.com.br. Então, o meu WhatsApp, nosso WhatsApp, 0 operadora 11 944 13 10 10, 944 13 10 10. Lembrando que você pode sim fazer uma grande mudança na sua vida. Basta você entender como. Você não entendeu, é por isso que você não conseguiu ainda, mas eu vou te ajudar. Eu vou ter esse prazer de te ajudar e nós vamos olhar para sua vida com muito carinho. Então venha fazer. Então, gente, eu vou ficando por aqui. Até o próximo programa. Um excelente dia para vocês. Gente, então repetindo, 944 13 10 10.